casa com a gente, acompanhando a gente online. Vamos chegando, gente. Bem, a gente passou agora na parte da manhã, né, bastante coisa, muita informação. A gente teve algumas aulas, né, de novidades, do que está chegando, de possibilidades, né, de opções terapêuticas novas que vêm vindo, que muitas que ainda não são realidade, algumas que já estão se tornando realidade, algumas que já deveriam ser realidade há algum tempo, né? A gente passou bastante por tudo isso. O tratamento oncológico vem avançando muito nos últimos anos, né? Acho que nos últimos 10, 15 anos a gente teve uma verdadeira revolução, né, na oncologia. E agora o nosso desafio é fazer isso, transformar isso em acesso, né? Fazer o próximo passo. A gente falou também sobre as novas leis, né, os novos programas que estão chegando. Então, a gente tem uma política nova de prevenção e controle do câncer, que foi aprovada em 23. A gente tem um programa novo de cuidados paliativos também no ano passado, né? Isso tudo agora precisa também se desdobrar. A gente teve a parte do papel, que é importante, né? As regras foram definidas, e agora a gente precisa partir para a prática, para como isso vai alcançar cada paciente na ponta, cada pessoa que necessita, né? Então, é um pouco disso que a gente vai passar agora de tarde, esse desdobramento, né? Quais são as barreiras para que isso aconteça de fato. A gente sabe que elas são várias. E, claro, com esse olhar regional, né? Cada localidade, cada região do país vai ter seus próprios desafios, suas próprias dificuldades, suas próprias barreiras, tanto socioeconômicas quanto culturais. A gente falou bastante também aqui de território, né? Das dificuldades de deslocamento que, claro, são uma barreira também. E acho que a gente tem questões importantes, né, que são específicas aqui da região norte, né? Algum dos palestrantes falou pela manhã que a gente tem os 2 maiores estados em extensão territorial do país, né? O que por si só já é um super desafio, para além de estar, né, no meio da floresta amazônica, que é a nossa riqueza, mas que também coloca desafios, né? E a gente investigando e nos preparando, né, e conhecendo melhor todos essas peculiaridades, né, da região nos últimos meses, antecipando a nossa vinda para cá, a gente se deparou e conseguiu conversar com algumas pessoas de estados diferentes. Alguns deles estão aqui, né, palestrantes que puderam vir com a gente, estar aqui e contar um pouquinho das suas experiências. Mas a gente também conversou com uma médica que trouxe um pouco de dificuldades lá do Amazonas, a Dr. Gerson, talvez, não sei se o senhor conhece, mas ela contou um pouquinho ali de dificuldades que eles vêm tendo, né, ali na região, que eu acho que a gente vai conseguir, né, conectar com bastante coisa do que ela fala, e que, claro, também não são exclusivas do Amazonas. A gente sabe que tem dificuldades grandes de organização de rede de cuidado, né? Então, vamos escutar um pouquinho ela aqui, doutora Gilmara Rezende, que mandou um recado para a gente. Não sei se eu coloco daqui, gente. Olá, eu sou Gilmara, eu sou médica oncologista clínica em Manaus, e vim falar um pouco da realidade de acesso ao tratamento oncológico. A gente já tem uma barreira natural, que é a barreira geográfica. Se a gente pensar que no estado do Amazonas só tem um único centro de tratamento oncológico no SUS, que fica em Manaus, na capital, isso já dificulta bastante o acesso dos pacientes do interior, né? Em certas épocas do ano, a época de seca, a última seca foi severa, alguns municípios ficaram isolados, então isso tudo dificulta o acesso. Então, a primeira barreira é a geográfica, né, que o paciente vai ter que se mudar, se deslocar para a capital para ficar no tratamento, alguns meses em tratamento. E o segundo ponto é que a instituição só está aceitando o paciente com, por exemplo, câncer de mama com resultado da imunistoquímica para abrir o prontuário. Nesse caso, se a gente pegar um paciente com tumor localmente avançado ou metastático, o paciente ainda vai ter um atraso aí para acesso ao tratamento. O paciente fica negligenciado de uma radioterapia paliativa, de uma terapia para dor, de uma assistência social, uma assistência psicológica. O paciente, às vezes, está em crise visceral, às vezes a gente tem que começar a tratar. Então, eu acho que isso poderia ser revisto, porque a gente não faz imunistoquímica nem no privado aqui em Manaus. Então, a gente tem essa demora natural. E aí a gente fica sem saber, muitas vezes o paciente tem câncer de pulmão, com síndrome da veia cava, um tumor de estômago que está sangrando, esses pacientes ficam nos pronto-socorros até terem um diagnóstico. E muitas vezes esses pacientes vêm a falecer sem ter acesso ao tratamento.
Então, ela contando aqui para a gente um pouquinho sobre a dificuldade em relação à imunohistoquímica, né, que é um teste que é feito ali para pacientes com câncer de mama. A gente sabe que isso é inicial para começar o tratamento e que serviços de Manaus não têm essa disponibilidade, né, de realizar. Então, olha, a capital de um dos, né, estados mais extensos do país não consegue ofertar esse serviço. E aí, como é feito, então, é preciso pensar em toda essa rede. Isso, claro, tem uma demora também no início do tratamento, né, dos pacientes. E aí, já aqui em Belém, né, nessa nossa chegada aqui, buscando conhecer as pessoas, né, conversar com as pessoas que estão aqui, tanto usando o sistema de saúde, mas também gerindo ele, também organizando, né, todos esses serviços, a gente acabou conversando com uma paciente que é daqui da ilha de Cumbu, me corrijam se eu não estiver errada, né, que é aqui em Belém mesmo, e ela mora ali, tem uma unidade de saúde, né, que fica ali na região para atendê-los, inclusive com uma ambulância fluvial, né, e todas as questões, mas eles estão tendo uma dificuldade grande de atendimento nesse serviço também. E ela contou um pouquinho para a gente. Vamos passar aqui. A Joelma Teles. Que meu peito inchou, eu fui lá, a médica examinou, olhou, mas pegou meus dados que encaminhar para fazer um exame com urgência. Eu estou há 2 anos na fila de espera e até hoje eu não consegui. Já veio médico aqui, veio médico ali no Rústico, pegaram também, eu falei tudo, a minha história, tudo que aconteceu, pegaram também, todos os dados, levaram meus papéis, tudinho, que iam me ligar com 15 dias para marcar para ir. Tá, vai fazer o quê? 8 meses isso. E eles também não me retornaram, não me deram uma posição e nada. Sabe que a gente que mora no interior, a gente muitas das vezes não tem condição de ir particular. E eu não tinha condição de pagar, porque graças a Deus, que Deus é tão maravilhoso, eu estou aqui, vai fazer 3 meses que eu consegui esse serviço com muita luta. E estou aqui. Me dei bem, graças a Deus, fiquei em experiência, mas foi aprovada antes dos 2 meses. Já assinaram a minha carteira, estou trabalhando, mas era o que eu queria. Era que a Secretaria do SUS olhasse mais pela gente, ribeirinho que precisa. Os postos de saúde não tem remédio, não tem médico. Você não adianta eu sair da minha casa e perder um dia de serviço, e perder o meu tempo para ir no posto aqui, nesse posto aqui da saúde aqui do Combu, porque você vai chegar lá, você vai ser consultada, mas você vai sair só com a receita. E tem horário de funcionamento esse posto? Aí funciona. Quando você quer uma emergência, você não consegue. Porque o horário funciona até ter cliente, até ter gente. É marcado, né? Acabou a consulta, vai todo mundo. Baixa 1h da tarde, não tem mais ninguém no posto, está fechado o posto. Também mais um relato aqui, um desabafo, né, da Joelma com a gente, contando um pouquinho da realidade dela, do tanto que ela está demorando para conseguir fazer um exame, que ela sabe que tem alguma coisa de errado ali com ela, que ela precisa de agilidade, que ela não está conseguindo receber do sistema de saúde, né? Então, acho que é isso, um pouquinho de relatos do que a gente ouviu, do que a gente vem conversando, e para realmente começar aqui a nossa tarde, né? Abrir com essas provocações para a gente pensar, e claro, né, tenho certeza que todos os nossos convidados palestrantes que vão estar aqui vão conseguir abordar, e cada um da sua visão em relação a esses problemas que são complexos. Então, a gente vai passar agora pela nossa tarde, né, nessa primeira parte da tarde, com uma mesa olhando para diagnóstico, o que a gente pode fazer, o que é preciso ser feito, o que já vem sendo feito também em alguma medida, para acelerar, para garantir que a gente tenha diagnóstico precoce, porque a gente sabe que, para a questão do câncer, quanto antes o diagnóstico ele muda, sim, né, o percurso da doença, a gente tem, sim, possibilidade de cura, né, tem muita coisa para ser feita. E aí, na parte final da tarde, a gente vai olhar mais especificamente para tratamento, acesso ao tratamento, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira mesa aqui. Quer que meu peito inchou? Sobre os desafios para garantirmos o acesso ao diagnóstico precoce. E a primeira pessoa que eu vou chamar aqui é a Tereza Cruz, que ela é articuladora de um programa do Ministério da Saúde exatamente focado em acelerar o diagnóstico. Ela vai contar um pouquinho para a gente desse programa, então, o PIMAI. Por favor, Tereza. Oi, gente, boa tarde.
É com imenso prazer que eu estou aqui representando o Ministério da Saúde, tá? O setor de atenção especializada específico, e a gente vai conversar um pouquinho aí, tá? Deixa eu me acostumar aqui. Sobre o programa Mais Acesso a Especialistas, tá? Quanto tempo tem o Sistema Único de Saúde? Quantos anos tem o Sistema Único de Saúde? Mais de 30. Exatamente 34 anos. Completaremos 35 em setembro, não é isso? E, pela primeira vez, o Brasil tem uma política nacional da atenção especializada. A gente já passou por várias políticas da atenção primária, a gente fala sobre complexo hospitalar, mas em nenhum momento a gente tinha ainda uma política da atenção especializada. Me deram 15 minutos, mas 10 minutos, né? Já estou querendo roubar mais 5, mas vamos lá. Então, o que é a atenção especializada? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa desconstruir, na verdade. Quando a gente fala enquanto trabalhador, enquanto gestor, tá? Enquanto usuária do sistema, falar de atenção especializada é só falar de componente hospitalar. Esse é um grande problema e a gente precisa rever isso. Então, o que é a atenção especializada? Eu gosto de começar por ali, porque ela é sempre a nossa rede de urgência e emergência. Tá? Ela tem o serviço de sangue e hemoderivados. Aqui no Pará, a gente está falando do Hemopa. A gente tem também os serviços de atenção psicossocial. A gente está falando de saúde mental, né? Então, estamos falando aí de toda a rede de reabilitação biopsicossocial, a questão dos CAPs. A gente também tem o nosso sistema de transplantes, os serviços de atenção materno-infantil, a rede hospitalar, que é só um componente, os serviços de atenção domiciliar, os serviços de reabilitação, que, como sou terapeuta ocupacional, aí o nosso centro especializado de reabilitação, e a gente tem ambulatório especializado com serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, tá? Que é justamente isso que vem a ser o programa Mais Acesso a Especialistas. O programa Mais Acesso a Especialistas, ele vem com uma política contra-hegemônica, em que a gente não vai mais solicitar procedimento, a gente vai solicitar oferta de cuidado integrado. Aí vocês vão dizer, o que é isso, né? Que vocês estão inventando para a gente. Mas vamos lá. Ela é uma estratégia da política nacional, tá? De educação, atenção especializada em saúde. Ela tem o objetivo de ampliar esse acesso à população e ela visa aí aprimorar o sistema. E como é que se dá isso? Isso se dá a partir de uma oferta de cuidado integrado, que vai ser um conjunto de procedimentos, tá? Que vão envolver diferentes tecnologias de cuidado para ofertar aí uma linha de cuidado que seja garantidora de um processo diagnóstico. Como é que vai acontecer isso? Então, como é que funciona hoje, né? A gente viu o relato de uma usuária aqui do estado do Pará, que mora na Ilha do Cumbu, né? E ela está dizendo que faz mais de 2 anos, né? Então, como é que funciona hoje a atenção especializada? Ela funciona, nós temos uma pessoa que vai lá na unidade básica, ela entra na unidade básica, ela faz um primeiro atendimento com a equipe. Por exemplo, ela sai, né, o profissional da saúde, o médico ou a médica, vão encaminhá-la, uma mulher, por exemplo, ou um homem que tenha alguma alteração no bico da mama específico, acende um alerta, não é isso? E aí ela é encaminhada para atenção especializada, provavelmente para um mastologista. Então, ela vai chegar numa policlínica, que é o nosso ambulatório de atenção especializada, e ela vai ser solicitado aí uma ultrassom de mama. E ela vai, né, passar muito tempo atrás, né, dessa regulação, dessa ultrassom. Depois ela volta e é pedida uma biópsia. Depois ela volta para levar os resultados lá para o médico mastologista.
Ao longo desse processo, já se vão 1, 2, 3 anos. Tá? Então, qual é a aposta do Ministério da Saúde? Vamos aqui. Deixa eu voltar. A aposta do Ministério da Saúde é que a gente agora não trabalhe mais com um pedido de procedimento. Quem está lá na atenção primária em saúde, as equipes vão ser qualificadas para isso, já estão sendo. Nós tivemos aqui no Estado a primeira oficina de ativação do programa. Ou seja, aquele mesmo usuário, aquela mesma usuária que vão procurar atendimento na unidade de saúde da família ou na unidade básica de saúde, a equipe não vai mais pedir a consulta com o especialista. Eles vão pedir uma OCI de diagnóstico inicial de câncer de mama. O que significa isso? É que esta usuária e este usuário já vão passar para atenção especializada, tendo que fazer uma consulta com mastologista obrigatória, uma ultrassom de mama, uma biópsia e a consulta em até 30 dias. Isso é um avanço, isso é uma política contra-hegemônica. Vamos já chegar lá. Não, vamos já chegar lá. E aí, quando, né, você tem um diagnóstico aí provável de câncer de mama, a gente vai ter a progressão. É uma outra OCI, como eu vou mostrar para você aqui, tá? Essa é a inicial. E aí, se não tiver câncer de mama, no caso específico desse exemplo que a gente está dando, a usuária ou usuário vão voltar lá para a APS. Respondendo, né, a sua pergunta, já adiantando, a gente tem, hoje, o Programa Mais Acesso Especialistas, ele trabalha com 5 linhas de cuidado. Ele tem oncologia, ele tem otorrino, oftalmo, cardiologia e ortopedia. Tá? E aí, o que acontece? Dentro dessas linhas de cuidado, nós temos OCIs específicas, ofertas de cuidado integrado específicas. Então, eu trouxe só algumas, tá? Então, aqui na oncologia, a gente tem avaliação em diagnóstico inicial de câncer de mama. Como eu disse para vocês, tem uma consulta médica especializada, uma mamografia, a consulta e a teleconsulta ou retorno. E ali os procedimentos opcionais. Quando essa pessoa tem aí o diagnóstico e precisa de uma confirmação, ela vai migrar para uma progressão de avaliação diagnóstica de câncer de mama. Lembrando que a linha de cuidado de oncologia ela está respeitando o que a legislação coloca. 30 dias para se fechar essa oferta de cuidado integrado. E o que é bom para nós, tá? Quem é gestor no Sistema Único de Saúde, sabe que a nossa tabela do sistema ela é muito baixa. Tá? E aqui a gente não está trabalhando com teto de média e alta complexidade. É recurso novo, que ele vem via FAEC, ele vem via APAC. Então, a gente tem muito mais poder de negociação com a iniciativa privada, porque vocês sabem hoje que uma consulta especializada pela tabela SUS, ela está quanto? R$10. Uma consulta hoje, uma OCI hoje, ela está em média de R$160 a R$350. Então, a gente tem muito mais poder de articulação, tá, junto aí aos serviços privados e suplementares que queiram compor o cuidado aí com o Sistema Único de Saúde para a abertura de novos serviços. Então, eu trouxe como exemplo somente 3, são várias, são mais de 25. E, por exemplo, a progressão da avaliação diagnóstica de câncer de mama 2. Então, a gente já tem aí uma consulta, atenção especializada, punção de mama por agulha grossa, exame anátomo-patológico de mama. Então, vocês vão vendo que cada OCI, cada progressão, a gente tem que finalizar um diagnóstico específico. Qual é a boa notícia também, né? Vamos lá. Então, a gente tem um usuário ou usuária que vai ser encaminhado para essa atenção especializada. A gente vai ter um núcleo de gestão e regulação. Cada vez mais o Sistema Único de Saúde está informatizando as suas bases. Então, vocês vão ouvir falar aí do SUS digital. Então, qualquer
usuário, qualquer usuária, qualquer profissional, qualquer gestor vai poder acompanhar essa fila. Que essa é uma das maiores discussões no sistema, transparência das filas. Se você baixar hoje, tá, o seu aplicativo, tá, do Sistema Único de Saúde, você já vai monitorar, você pode monitorar, tá, o seu lugar na fila. Tudo vai ser feito via ESUS-regulação e CISREG. Então, amplamente divulgada essa fila aí e com total transparência, tá, a partir das iniciativas, tá, de informatização do Sistema Único de Saúde. Então, vamos à boa notícia. O que vem de recurso para atenção especializada no Estado do Pará? O nosso teto hoje, aí que o Ministério da Saúde colocou para nós, é de 98.749.000 para começar a rodar essas ofertas de cuidado integrado. Sendo que cada região de saúde, né, enquanto gestora de saúde, a gente tem um processo de organização dessa política dentro do território. O Estado do Pará ele é dividido em 13 regiões de saúde. Essas 13 regiões de saúde, de acordo com a sua densidade populacional, de acordo com a sua série histórica, com os serviços que são realizados, eles tiveram, né, um teto específico. Então, a região do Araguaia, ali, toda a parte de Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, não vou entrar muito em detalhes sobre os municípios que compõem cada região. Tá? O Baixo Amazonas, só para vocês se situarem, ali a região de Santarém, Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre. A região do Carajás, tá? Ali Marabá, Canaã dos Carajás, Parauapebas. Lago Tucuruí, a gente tem ali Tucuruí, todo o entorno ali dos municípios ao redor. Marajó 1, a gente está falando dessa porção mais próxima, né, aqui do continente. A gente está falando aí de Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari. Marajó 2, a gente está falando da porção mais distante, Breves, Curralinho, Bagre. Metropolitana 1, especificamente começando por Belém, os 5 municípios aí da região metropolitana, Belém, Ananindeua, Santa Bárbara, Benevides e Marituba. Metropolitana 2, já começando ali por Santo Antônio do Tauá, Santa Isabel, vi os colegas de Santa Isabel também aqui. Metropolitana 3, a partir de Castanhal, tá? Castanhal, Paragominas. Rio Caetés, toda a nossa região do Salgado, ali, a partir de Capanema, Bragança, tá? Até Viseu, já faz divisão ali, né, com Carutapera, no Maranhão. Rio Caetés, né, Tapajós, toda a área ali de Itaituba, Brasil Novo. Tocantins, a gente tem a nossa região também de ilhas, Barcarena, tá? Ali Abaetetuba e as demais. E o Xingu, a gente tem toda a região de Altamira e ali aquele entorno. Então, vocês estão vendo que vem recurso para a organização da atenção especializada. Tá? E nós, enquanto trabalhadores, trabalhadoras e usuários, a gente tem que exercer o controle social para ver aonde esses recursos vão ser investidos. E aí eu chamo a atenção para vocês que hoje, né, nós já temos 2 planos de ação do PMAE aprovados, o nosso maior montante de recursos. Nós temos aprovado o da Metropolitana 1, nós já temos 25 milhões aqui no Estado para começar a executar a OCI, e nós também já aprovamos o plano de ação regional do Marajó 2, com 3.689.000. Tá? Lembrando para vocês que esse é um exercício que a gente tem que fazer. Por quê? Porque é uma política nova, é um programa novo. Hoje, nós não conhecemos as nossas filas dentro do Sistema Único de Saúde, como gestores. Tá? A gente desconhece a nossa fila, a gente não sabe quantas pessoas precisam de uma consulta especializada, quantas pessoas precisam de uma biópsia. E imagina só fazer um plano em que agora você não vai mais usar a fila, não vai mais ter na fila o procedimento. Você agora vai ter fila de ofertas de cuidado integrado. Tá? E, para encerrar, né, então, eu quero dizer para vocês
que a atenção especializada, o governo federal, né, o Ministério da Saúde, a doutora Anísia, eles têm aí buscado ofertar, né, esse ajuste, né, ou essa deficiência que há muito tempo se tem aí na atenção especializada. Tá? Então, era isso. Boas notícias e um trabalho aí extremamente importante que a gente começa a partir desse ano. Obrigada. Que bacana, obrigada, Tereza. E acho que estava ali comentando, né, eu e a Lu conversando um pouquinho, porque pensando na primeira edição desse evento, que a gente também trouxe a articuladora do PIMAE da região, né, ali, no caso, foi Rio Grande do Norte, e a gente está conhecendo melhor agora como o programa está sendo implementado. Né? Então, muito bacana e ansiosa já para ver essa questão da transparência nas filas de esperas, que é, né, um pedido antigo aí dos pacientes. Acho que tem muito potencial, realmente, para acontecer. Já eu te trago de volta, então, e acho que, né, vocês ouviram hoje, ao longo do dia, já várias vezes a gente falando da palavra regulação, né? Então, a regulação é o quê? Né? Essa gestão das filas de espera, é o paciente saber desse próximo passo, né? Para onde eu vou agora, quanto tempo isso vai demorar, como isso vai acontecer. Então, é exatamente isso, né, você também trouxe isso bastante, né, Tereza, sobre como a regulação vai ser importante dentro desse programa, como ela vai ter que estar muito bem alinhada também para que tudo isso aconteça. E exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, a doutora Laíde Vieira vem falar aqui um pouquinho com a gente, exatamente sobre a regulação ágil e efetiva. E será que a gente está conseguindo alcançar isso, né? Por favor. Boa tarde. Eu agradeço pelo convite. Fico extremamente honrada de falar de regulação. Eu sou médica reguladora do Estado. Então, é um desafio para o nosso Estado, que é intercontinental, tanto, apesar de nós sermos 144 municípios, mas espalhado numa área gigantesca. Então, eu sempre repito essa fala, todo mundo que me conhece, que quando a gente faz regulação no estado do Pará, do Amazonas, na região norte, a gente trabalha com o número de horas de viagem no barco ou com o número de quilômetros voados, né? Porque a gente não tem muito terrestre. Então, isso daí também para a gente é um desafio. Eu vou tentar ser breve, que me deram 10 minutos, eu já roubei 15, não tem jeito, porque é muita coisinha para fazer. Deixa eu ver se eu consigo passar. Aqui. Então, eu vou só colocar um pouquinho. A gente vai falar sobre regulação, vamos falar sobre a linha do tempo, onde estamos, a linha de cuidado oncológica e os nossos desafios. Eu vou tentar ser bem acelerada para a gente poder depois falar um pouquinho sobre as discussões, tá? Então, deixa eu tentar. E o que é regulação? Quando a gente se pergunta, gente, cadê o negócio? É para cá? Ah, não tem, tudo bem. Então, quando a gente pergunta, eu gosto muito dessa definição, que é a respeito do NOAS, que ele fala, principalmente, que é você considerar um atendimento voltado, porque eu estou sem óculos, está aqui, alternativa assistencial mais adequada do cidadão. Seja que seja de uma forma econômica, organizada, estruturada, e que você possa oferecer, através de complexos regulatórios, tá? Saciar a necessidade daquela população, baseado nas suas características, na sua cultura, no seu recurso. É aquilo que a gente fala, nós temos que fazer o que é possível, com os recursos factíveis, mas respeitando principalmente o seu perfil local. E quando a gente fala perfil local, a gente leva em consideração a densidade demográfica, a maior incidência de câncer daquela região, a prevalência, os recursos que eu tenho que eu possa buscar, e as pactuações também, a chamada regionalidade. Então, fazer regulação voltada para a oncologia, eu tenho que pensar que não é igual para todo o Brasil. Então, quando eu penso aqui, principalmente, a gente vai falar agora sobre a regulação do acesso à assistência. Mas a gente tem que lembrar que a regulação não é só isso. Ela engloba a regulação de atenção à saúde e regulação do sistema de saúde. Então, agora travou tudo. Agora eu consegui. Eu tenho que olhar para cá e jogar para lá. Então, vamos lá. E está aparecendo a bolinha? Não, aqui não está aparecendo a bolinha que eu queria, mas tudo bem. Então, a diretoria... Agora... Me entendi. Voltou.
porque agora eu estou me entendendo com ele. Então, a Diretoria de Regulação em Saúde, mais a Coordenação Estadual de Atenção Oncológica, eles fizeram uma grande parceria e começaram a plantar a semente da regulação voltada para a oncologia. Simplesmente começar a costurar a linha de cuidado da oncologia. E aí a gente conta uma história agora. Essa história, ela começou em 2000, quando nós tínhamos somente um NACOM. Eu acho que já falaram de manhã qual é a diferença de CACOM para o NACOM. Todos que estão aqui, a gente sabe a diferença, que o NACOM é uma unidade de alta complexidade em oncologia que vai atender os cânceres mais prevalentes e o CACOM vai atender todo tipo de câncer. E logo isso implica, conforme o Ministério da Saúde nos explica, verbas a mais, repasses financeiros, mas uma coisa eu tenho que chamar a atenção. Quando a gente habilita um CACOM e um NACOM, a gente tem que lembrar que são unidades tripartite. Cada um tem que dar o seu repasse financeiro. Tem que ter um repasse do governo federal, o do governo estadual e a pactuação dos municípios com gestão plena. Por quê? Porque é muito fácil dizer, é tudo culpa do governo X, é tudo culpa do município tal. O governo federal, coitado. E não é assim. Quando a gente tem uma unidade de alta complexidade, ela é uma parceria entre 3 esferas. Vem recursos de todos os 3. E aí você gera aquele recurso para devolver para a população. Então, em 2000, nós tínhamos uma unidade CACOM, que é o Orfila Loyola, que mora no meu coração, sou cria do Orfila Loyola, fui recebida de braços abertos, recém-formada, chegando da oncologia, então é do meu coração. Depois, em 2006, foi implantado o serviço de oncologia pediátrica no próprio Orfila Loyola, tá? E depois, em seguida, foi implantado a segunda unidade de atendimento de oncologia no estado do Pará, que foi o Hospital Regional do Baixo Amazonas. Em 2012, se começou a construir perante a Câmara Técnica do Estado, então eu coloco que foi dado o start, tá? A união, tanto da Secretaria Estadual de Saúde, da Comissão dos municípios, a presença de também a Defensoria Pública, a presença das unidades hospitalares voltadas para a oncologia, a construção principalmente do quê? Da Câmara Técnica Oncologia, voltada para entender, identificar e compreender os principais desafios da oncologia dentro do Estado. E aí, em 2015, foi dado início, principalmente, o primeiro plano de atenção oncológica, que foi aprovado na CIB e através do Conselho Estadual de Saúde, que foi um passo enorme para o Estado do Pará, que até então nós não sabíamos, não tínhamos algo desenhado, alguma coisa para a gente poder sair para monitorizar, gerenciar e se planejar. Em 2019, já tínhamos 4 unidades, sendo que o HRBA foi em 2012, o HRT foi em 2016 e o oncológico infantil foi em 2015. Então, desses aí, nós temos 3 unidades já habilitadas pelo Ministério da Saúde e uma em âmbitos de implantação. E aí, em 2019, começou a se construir o protocolo de acesso de média e alta complexidade em oncologia. Por quê? Nós precisamos entender para onde eu vou encaminhar aquele paciente, como aquele paciente vai se encontrar na rede para conseguir os principais exames diagnósticos e como é que ele vai chegar no hospital de referência. Aqui é o Otávio Lobo. Em 2021, foi atualizado esse protocolo de acesso de média e alta complexidade. Com o surgimento dele, a gente colocou até na rede disponível para todo mundo, é só entrar no site da CESPA. E em 2024 a gente começou, e aí de 2021 para 2024, o que foi feito? Foi construído algumas mudanças super importantes. Primeiro, foi começado a construir o ser chamado Oncologia, que é a Central Estadual de Regulação voltada para a oncologia, que começou a se construir a linha de atenção oncológica, com o ser ambulatorial e o ser internação. Então, o Estado do Pará começou a enxergar quantos pacientes tinham na fila, quantos pacientes estão direcionados para aquela unidade, e a gente começou a entender a prevalência, a gente começou a entender uma fila que até então era completamente desconhecida. Aqui é complicadinho, esse aqui. Então, só falar brevemente, então, a nossa linha de cuidado da oncologia, nós temos que lembrar que nós temos o SER, que é com C, que é a Central Estadual de Regulação, e o SER com S, que é o sistema. É uma ferramenta usada pelo governo do Estado, em que a gente consegue regular
paciente com diagnóstico ou forte suspeita diagnóstica, 100% das vagas reguladas. Então, a gente tem um fluxo de ambulatório e um fluxo de internação para as nossas principais unidades, o Filoiola, Oncológico Infantil, Baixo Amazonas, Regional Público de Castanhal, Regional de Tucuruí e o Sudeste do Pará, agora, que é em Marabá. Então, nós conseguimos visualizar, tanto para ambulatório quanto para internação, essas nossas unidades. E nós temos uma, que é o Hospital João de Barros Barreto, que ainda é o que? A regulação municipal, que é o CISREG. E aí começa a principal, eu digo assim, ruídos de comunicação. Porque muitos pacientes que querem ir para o Filoiola acabam se cadastrando no CISREG. O CISREG não é. O nosso sistema agora de informação é o quê? O SER com C. Tá? E todos os municípios, eles têm acesso ao cadastramento para poder chegar nessas unidades. E essa é a nossa ferramenta digital, o SER. Então, ele aparece assim para a gente. Essa aqui é o ambulatório, que eu tenho ambulatorial, tratamento fora de domicílio. Eu tenho a parte de internação, porque tem as linhas de cuidado. Além do cuidado da oncologia, a gente também tem o de infarto, tem a terapia renal substitutiva. Então, a gente começa a ter as linhas de cuidado dentro da Secretaria de Saúde. Aqui, como já foi falado antes, eu tenho, dentro de todas as nossas 3 regionais de saúde, eu vou ter 4 grandes macro-regiões de saúde. E aí foi distribuído todos os nossos atendimentos e os nossos complexos reguladores para poder enxergar para onde eu vou direcionar aquele paciente. Qual é a diferença da oncologia? Exemplo, eu tenho um paciente com politrauma lá no CR de Santarém. Como ele não é da oncologia, só quem enxerga são os reguladores de Santarém. Quando eu tenho a Central Estadual de Oncologia, se eu estou em Santarém, se eu estou em Altamira, se eu estou em Belém, se eu estou em Conceição do Araguaia, eu enxergo esse paciente. Porque o Ser Oncologia consegue me mostrar de todo o estado do Pará. Então, às vezes, eu tenho um paciente lá em Altamira com câncer de mama, que a referência dele é o CR Santarém, está lotado, a gente consegue direcionar para o Filoiola. Ou, às vezes, eu tenho o Metropolitana 1, Marituba, mas que tem um parente em Castanhal e o Filoiola está lotado, eu consigo direcionar para o Regional de Castanhal. Às vezes, eu tenho o Rondon do Pará, que é mais perto para ele ir para o Marabá, uma mulher com câncer de colo uterino. Então, a gente consegue fazer esse intercâmbio em todas as regiões de regulação, que antigamente a gente não conseguia ver. Então, eu não conseguia direcionar. Tá? Então, é por isso que a gente divide. Então, a gente tem o complexo regulatório Belém, Capanema, Santarém, Altamira, Araguai e Marabá. Então, o que acontece? Quem é do CR Belém é o Metropolitano 1, 2, Marajó 1, 2 e Tocantins, que é a Macro 1 e 2. O Capanema é a Metropolitana 3 e o Rio Caetés. Santarém e Altamira, eles vão para o engloba Baixo Amazonas, Tapajós, Xingu, e Araguaia e Marabá vai Araguaia, Carajás e Lago do Tucuruí. E assim a gente consegue enxergar e direcionar aquele paciente para tentar encurtar o atendimento daquele paciente. Então, aqui é a nossa rede estadual de alta complexidade, que já deve ter sido mostrado bastante de manhã, mas eu tenho que reforçar, sempre lembrando que eu tenho. Eu vou para cá porque eu não sei acender esse negocinho. Então, a gente tem o Hospital Orfiloiola, tá? Que ele é o nosso único CACOM, então ele engloba todos os tipos de câncer e ele recebe pacientes de todos os municípios do estado do Pará. Nós temos o Barros Barreto, principalmente mama, próstata, estômago, colo retal, pulmão, cabeça e pescoço. Nós temos o de Castanhal, que o Castanhal ele veio, tá? Além dos mais prevalentes, ele veio também com um braço oncohematológico, então isso é muito importante, porque o oncohematológico de adulto, nós só tínhamos praticamente o Orfiloiola, ou lá em Santarém. Então, as pessoas que eram do Sudeste do Pará, que eram de Conceição do Araguaia, tinham que ir somente para o Orfiloiola. E agora elas podem ir para onde? Para Castanhal. Tá? O Unacom de Santarém, Baixo Amazonas, Tapajós, Xingus, então ele pega Altamira, também faz câncer, colo de útero, próstata, estômago. Tucuruí também pega colo de útero, mama, próstata, estômago e colo retal. E o público do Sudeste do Pará, que está agora na primeira fase de implantação com câncer de colo uterino e mama. Tá? Então, essa é a nossa rede agora. Aqui, a gente tem que lembrar da oncologia infanto-juvenil, porque é o meu filho, é o meu coraçãozinho. E aqui eu reforço mais uma coisa. Coitados dos adolescentes.
Por quê? Porque eles ficam perdidos na rede. A gente tem que lembrar que de 0 a 19 anos ainda é oncologia infantil, tá? Então, ele não vai para o adulto. 16, 17, 18, ainda é o Hospital Otávio Lobo ou o Hospital Sudeste do Pará, o Hospital do Baixo Amazonas, quando é Polo Santarém. Então, a gente percebe muitos adolescentes ainda direcionados, muitas vezes por falta de informação, sendo direcionados por Filoiola, sendo direcionados para o Sudeste do Pará. Já acabou? Meu Deus! Então, eu não vou me demorar, vou passar rapidinho. Tá? Então, o fluxo regulatório da referência ambulatorial, o que acontece? Aquela unidade de encaminhamento entra no sistema SER, que ele é todo disponível, é cadastrado, você coloca esse paciente no sistema e o que é interessante, de segunda a sexta, médicos oncologistas que trabalham na Central Estadual de Regulação avaliam esse cadastro. Qual é a diferença? O CISREG, gente, ele simplesmente não consegue colocar anexo. O SER, ele pede anexo. Então, se não tiver anexo de uns exames minimamente conforme o protocolo de média e alta complexidade do Estado, a gente não tem como direcionar. Porque, imagine, nós estamos um número quantitativo extremamente elevado de pacientes com suspeito de câncer e com câncer já diagnosticados. Se nós formos mandar coisas mais simples, ele vai ocupar uma vaga que é muito importante para uma outra pessoa. Então, é muito importante que se coloquem os cadastros ou se faça uma história minimamente para a gente ter a oportunidade de avaliar. E é feito pelo oncologista, tá? E muitas vezes colocam só pedaços da informação e isso atrasa porque a gente acaba pendenciando o cadastro. Aqui a internação, é muito importante preencher essa ficha que está disponível dentro do próprio sistema, porque ela vai dar todas as informações minimamente necessárias para que o poder seja encaminhado, direcionado para as unidades de alta complexidade. Uma das coisas que acomete muito erro na hora da gente encaminhar o cadastro é o CID, tá? Se eu tenho uma suspeita de câncer de mama, eu coloco o CID de câncer de mama. Tá? E você coloca que está com suspeita por conta disso. Eu tenho um CID, por exemplo, eu tenho um CID de câncer de colo uterino, eu tenho que colocar esse CID. Se eu colocar doenças ginecológicas, os hospitais de alta complexidade não aceitam. Aí volta mais um tempo para trocar esse CID, mais um tempo para trocar o código de procedimento e o paciente na fila. Tá? Então, isso é muito complicado. Já vou acabar, rapidinho. Aqui é só para vocês verem o que consta dentro do protocolo de média e alta complexidade, que tem tudo lá, tem o CID para você colocar, tem a condição mínima dos exames necessários, você também tem o nome e o tipo da consulta. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Isso aqui é a nomenclatura que está dentro do SER. Então, por exemplo, CR Belém, eu quero direcionar para o Hospital Orfiloiola, eu vou colocar oncologia, ginecologia, SER. Se eu for direcionar para Castanhal, é oncologia ginecológica. Tá? É o sistema, que é para o sistema diferenciar e vai para qual direção. Se eu acabar cadastrando em outro, por exemplo, tem muito paciente que está lá, câncer de mama, já está com carcinoma, já está em toda a biópsia, e ele cadastra simplesmente para quê? Mastologia. Não é nem para oncologia, mastologia, é para mastologia. O Orfiloiola não enxerga, e a gente não enxerga, e esse paciente passa dias e semanas, e às vezes meses na fila. Então, tem que ter muito cuidado com essa nomenclatura que está disponível no site da CESPA, todas as nomenclaturas para você fazer o cadastro mais correto. Do mesmo jeito, o câncer de pele, para vocês terem um exemplo, porque eu já encerrou meu tempo, e agora eu vou tentar correr. Então, quando a gente fala da linha de cuidado oncológica, a gente tem que lembrar que, quando a gente integrou o sistema, a gente passou a ter gerenciamento de leitos, a saber o tempo de espera. Se vocês me perguntarem aqui, Laíde, quantos pacientes encaminhados para dermatologia na fila de espera do ambulatório por Filoiola? Tem exatamente 57, até 1 hora atrás. Quantos pacientes tem agora direcionados para a oncomastologia do Hospital Orfiloiola? 0, foram todos direcionados. Quantos tem agora no Hospital Regional de Castanhal direcionados na fila de oncoginecologia? Tem 5. Porque eu tenho essa resposta, e essa resposta aparece no cadastro de todos os pacientes. Todos os pacientes que são cadastrados, eles são vistos todos os dias por oncologistas. Todos os dias. Mas eles precisam ser inseridos no sistema. Tá? Então, é um processo contínuo, a gente consegue ter ideia da neoplasia mais prevalente.
E aí a gente funciona o ser internação 24 horas por dia, o ser ambulatorial de segunda a sexta, e é exclusivo para médico de um oncologista. Gente, tem vezes que eu fico zureta de tanto exame que a gente vê, todo santo dia, mas a gente vê todos os dias, porque a gente sabe que se eu não ver, tem um paciente que vai ficar na fila esperando. E aí o nosso grande desafio, muitas vezes, quando a gente olha para o fluxo de acesso central da regulação, parece um monte de via que leva a lugar nenhum e a gente se perde. E é por isso que a gente precisa desembaralhar, principalmente o quê? O ruído de informação. Como? A gente precisa aprender o protocolo de acesso, conhecê-lo, a gente precisa, principalmente a Secretaria de Saúde do Estado, a gente está fazendo um trabalho de diagnóstico precoce e levando como funciona a regulação, porque nós sabemos do turnover, principalmente nas secretarias municipais, então, às vezes, aquela informação se perde, porque aquele que foi capacitado, que conheceu o ser, que sabe como cadastrar, acabou indo para outra área, saiu da secretaria, e aí entrou uma outra pessoa que ainda está trabalhando no CISREG. Então, a gente tem que, novamente, capacitar, então, a gente faz isso de uma forma contínua, porque a gente sabe que tempo é dinheiro, mas a gente precisa muito da ajuda no preenchimento do cadastro. Vocês não precisam ser minimalistas, é um espaço bem grande, dá para escrever bastante coisa, dá para anexar vários exames para a gente poder direcionar da forma melhor possível aquele paciente. Tá? O complexo regulador, a gente fica todo o tempo também fazendo informações e atualizando, tá? E aqui é o nosso grande desafio, o absenteísmo. Nos preocupa muito o absenteísmo primário. Aquele paciente, a gente marcou aquele paciente e ele não comparece. E muitas vezes é porque teve demora no TFD, o TFD não conseguiu a tempo. Gente, tem uma cidade que eu não vou dizer aqui, da Ilha do Marajó, que ela pede 15 a 20 dias de TFD para encaminhar um paciente com câncer de mama, assim, no estágio bem avançado. A gente fica com dó, tem vaga às vezes para outro dia. E a gente não consegue por causa do TFD. Belém mudou muito a realidade. A gente, às vezes, queria marcar Belém para 2, 3 dias, e a gente não conseguia, tinha que marcar com quase 7 a 10 dias. Por quê? Porque as unidades, elas não tinham acesso ao ser, agora elas têm, elas já estão cadastrando algumas direto. Então, a gente já consegue marcar com 2 dias e 3 dias, principalmente Belém e Ananindeua. Marituba ainda está engatinhando, mas está indo. Tá? Então, isso é muito importante para a gente. E vaga. E aqui é o nosso grande desafio. Então, nós vamos para a vaga. O que acontece? A vaga de ambulatório, como eu falei, quando eu fecho os olhos, eu lembro a fila, a que está ainda, estamos em construção, é o quê? Dermatologia. Tá? Mas, graças a Deus, o restante da fila, isso aqui que eu falo, é para acesso, para primeiro acesso do paciente, tá? Para o paciente entrar. Então, a gente já está conseguindo fazer. Estou terminando, já vou acabar. Tá? E a de internação, o que acontece? A de internação, esse aqui ainda é o nosso grande desafio. A gente está tentando abrir mais novas unidades, a gente está tentando fazer o gerenciamento de leitos, ainda está. Se vocês me perguntarem, Laíde, quanto tempo um paciente fica em fila na região metropolitana 1 para poder dar acesso, o adulto, tá? O adulto, para ele dar acesso a um CACOM ou um NACOM. Infelizmente, está durando 14,3 dias. É o mínimo. Tá? Já o paciente criança, ele está com um tempo de espera na fila de 2 horas. De 2 horas. Tá? De 2 horas. E aí, a gente só tem que lembrar, só para a gente relembrar, quando eu olho a lei dos 60 dias, só para fechar, que nós viemos de 35% atingindo as leis de 60 dias, para 2023, 52%. O Orfiloiola teve uma grande evolução de 44% em 2018 para 69% em 2023. Então, ele começou a diminuir esse tempo para de iniciar o tratamento. O oncológico infantil, ele consegue fazer em menos de 60 dias, graças a Deus, porque 60 dias para paciente oncológico pediátrico é igual à morte, e a gente consegue fazer 98% em 7 dias, a gente consegue, por conta da nossa prevalência, do nosso perfil epidemiológico, tá? Já vou acabar. O HRBA conseguiu, manteve-se, foi para 63, caiu para 45, principalmente na época da pandemia, e agora está em torno de 65%. O Barros Barreto foi o que mais melhorou, saiu de 51% para 72%.
E a nossa lição de casa? Já estou acabando. Lembrar que nós temos a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, o Programa Nacional de Navegação, que nós precisamos nos entender que pedacinho nós somos, para cada um exercer seus papéis e responsabilidades, para que a gente faça funcionar o programa de navegação. E aqui, finalmente, só para a gente dizer que o Estado do Pará ele saiu de 2000, que ele tinha uma regulação inexistente, para uma linha de cuidado em oncologia que ele está se implantando, e futuramente ele já está chegando na navegação do paciente, em 20 anos, que a gente conseguiu. Essa aqui é a turminha que trabalha, a Coordenação de Atenção Oncológica, a Central Estadual de Regulação, a Câmara Técnica discutindo mensalmente para poder fazer melhorias. E aqui, boa tarde para vocês. Obrigada. Muito obrigada, doutora Laide. Acho que muito interessante, né, a gente ver esses resultados, esses dados e como está conseguindo avançar. Né? Acho que é isso. A partir do momento que senta, todo mundo fala a mesma língua, consegue organizar a regulação, a coisa tem que fluir. Né? Então, muito interessante esse dado de em 2 horas a gente já consegue internação, né, para um paciente oncológico pediátrico. E aí o outro, né, outro passo, outro desafio na questão para conseguir o diagnóstico precoce é o acesso à biópsia. Né? A gente tem que sempre passar e vai ser sempre um dos passos que a gente vai precisar conversar sobre isso. Então, para entender um pouquinho sobre os desafios em relação a uma biópsia de qualidade, a gente está aqui com o Dr. Augusto Silva, que ele vem representando a Sociedade Brasileira de Patologia e vai contar um pouco para a gente, então, sobre esse desafio. Bem-vindo, doutor. Esse vai para frente, esse vai para trás. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme, em nome da SBP, agradecer ao Oncoguia, né, pela parceria. E para a gente ainda é mais gratificante por ter o evento em casa, né, e poder estar representando a SBP nesse evento. E num tema que a gente se sente muito confortável em falar sobre ele, né? Desde quando a gente saiu da residência até voltar para casa, isso já tem 13 anos atrás, isso é um dos legados que a gente vem trazendo, né, como um propósito profissional, como patologista. E a gente vai tentar contar um pouquinho de como a gente pode contornar esse grande problema que a gente tem na oncologia no Brasil e mundial, né, que é a falta de patologistas. Bom, então esse é o nosso tema. E aqui é um pouquinho do resumo do problema, né? A gente está com um cenário de patologistas em queda, formação de patologistas em queda. Nós representamos menos de 1% do total de especialistas, médicos especialistas no Brasil, a patologia. A maioria desses patologistas hoje tem mais de 50 anos, quase 30 anos de formados, e cada vez mais a gente tem menos patologistas sendo formados, né, egressos acadêmicos das faculdades e que ingressam nas residências. Só para vocês terem uma noção, essa semana saiu um edital de convocação da Unicamp, com a abertura de 3 vagas que não foram preenchidas. E a gente está falando da Unicamp, onde eu fui formado. A gente conhece o serviço. Isso é muito preocupante, né? A gente tem um problema de formação médica em que a gente não tem o conhecimento mais, a oportunidade do aluno, do acadêmico, ter o contato com a especialidade. E isso acaba levando ao desinteresse. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala sobre a localização desses patologistas, a grande maioria, 70% deles, estão nos grandes centros, nas cidades ou região metropolitana, e apenas 30% deles no interior. Quando a gente vem para a nossa região, né, o fórum está aqui, apenas 3% desses patologistas do Brasil estão na região norte. Tá? Então,
o problema é grande. Apenas 2 estados aqui na região norte possuem residência médica em patologia. Apenas 2. Estamos falando de uma região com dimensões continentais, né, onde a logística é algo que impacta bastante nesse acesso. E a gente fala um pouco, tem que falar, né, sobre o recurso, né, de quanto se paga para uma biópsia, né, para ter aquele diagnóstico, né, e que vai mudar a vida do paciente. Não querendo comparar ou desmerecer, mas os valores estão aí. Né, às vezes, cortar um cabelo, fazer uma unha é mais caro do que o que paga para fazer uma biópsia. Então, a gente precisa ter maneiras, artifícios de pactuar as coisas entre a gestão para que a gente possa melhorar esse cenário. Acho que a Laide falou muito bem, né? É tripartite, né? Eu tenho federal, tenho estadual, eu tenho município. Então, há maneiras de se conversar entre os 3 para que a gente possa melhorar esse cenário, que não tem jeito, a conta não fecha. E não é só no SUS, né? O privado, a saúde suplementar também possui valores bem irrisórios, às vezes até pior, né? Dependendo do convênio, até pior que esse. E quando a gente fala sobre o acesso a essa biópsia, a gente vê que a gente, na atenção primária, é um abismo colossal do acesso desse paciente à biópsia. A gente tem dados, por exemplo, do nosso laboratório privado, que tem um volume de particulares muito grande. 45% desses pacientes particulares são do SUS. Ou seja, ele vai lá, vende uma galinha, faz uma rifa para pagar a biópsia. A biópsia é só o ponto final, mas ele pagou para fazer ultrassom, para alguém fazer a biópsia dele, e aí ele traz a biópsia para ter aquele laudo dizendo que ele tem um câncer, e aí com o laudo ele vai atrás de um NACOM, um CACOM, para que ele possa ter acesso. Então, isso é a atenção primária, que a gente tem grandes problemas. Quando o paciente acessa, né, a atenção terciária, em alguns lugares isso vem melhorando, mas esse acesso inicial, como ficou na fala daquela nossa paciente ali do Combu, né, é muito, muito drástico. E aí, como é que a gente pode tentar mudar esse cenário? Então, aquilo que eu falei, aqui eu acho que é um recado para quem é gestor. O que a gente vai falar aqui é um recado para quem tem o poder de decisão sobre o que serviço de patologia ele quer, né, para aquela gestão dele, para aquela unidade dele. E aqui é uma trinca que a gente coloca de pressupostos que vão levar a esse sucesso: tempo, qualidade e valor. Quando a gente fala de tempo, né, a gente está falando de prazos, né, de tempo de biópsia. Né? Quanto tempo eu tenho daquela biópsia para eu ter um resultado? 1 dia, 2 dias, 30 dias, 40 dias, 2 meses? A gente vê de tudo. Né? E a gente sabe qual a agonia de um paciente esperando o resultado de uma biópsia. 24 horas é muito tempo. 30 dias é algo sobrenatural. Então, tempo é muito importante. Né? E um laboratório que trabalha com um tempo razoável, um tempo adequado, ele tem empatia com o paciente. Então, esse é o principal, é o ponto. Eu preciso de tempo por quê? Porque o tratamento vai depender desse laudo. Eu não consigo acessar um serviço terciário se eu não tenho o laudo da biópsia. O oncologista, a Gilmara falou muito bem, né? Não adianta ela ter o paciente, às vezes ela já está até com o diagnóstico de câncer de mama, mas ela não tem a imuno. Como é que ela vai iniciar um tratamento sem ter um perfil molecular daquele paciente? É uma responsabilidade legal, né? Tem a lei dos 30 dias para o diagnóstico, 60 dias para o tratamento. É quando a gente fala de tempo, a gente está falando sobre gestão de atenção ao paciente. Como é que um gestor de um serviço público, de um hospital, consegue gerir, né, o fluxo de pacientes não tendo um retorno rápido de um tempo de biópsia? Às vezes o paciente complica, faz a biópsia, mas fica internado 20 dias, 30 dias, aguardando o resultado, porque ninguém consegue tratar ou dar uma conduta para esse paciente se eu não tenho o resultado
para que o oncologista possa definir o que tipo de tratamento. E a gente fala de custo financeiro, né? A gente sempre fala que, às vezes, a patologia é encarada como é um custo a mais, é um custo, mas ele não sabe o que eu tenho de custo a mais, o quanto que é caro eu ter um serviço de patologia ruim dentro do meu serviço público. Então, gasta dinheiro. Então, a gente se coloca como a patologia é o motor da oncologia. Sem o laudo do patologista, eu não tenho toda aquela outra cascata sendo desencadeada. Quando a gente fala de qualidade, né, e aí a qualidade a gente está falando, qualidade do laudo, claro, preciso ter um laudo com qualidade, assertivo, né, que tenha todos os critérios para que possa dar ao oncologista as opções de tratamento adequado. A gente tem que ter atenção à jornada dessa amostra, e quando a gente fala da região norte, isso aqui é muito importante, a gente vai falar. Processos mapeados e padronizados. O que é isso? Né? Eu preciso ter um laboratório que tenha programa de qualidade, né? Mínimos. Isso quer dizer que a gente não vai ter erro, não conformidades? Não. Mas a gente vai diminuir muito isso, né? Porque a gente garante que aquele serviço que está sendo contratado ele tem os processos mapeados e seguros. E isso leva à segurança do paciente, porque a gente tem um laudo sendo envolvido. Então, contrate um laboratório acreditado sempre. Né? Isso é básico. Tá? Qualquer acreditação já é o início, mas a gente sempre levanta a bandeira que tem que ser uma acreditação específica para a anatomia patológica. Por quê? Porque os nossos processos são muito diferentes, por exemplo, de um laboratório clínico, né? De um laboratório de análises clínicas. A própria Anvisa, aí, agora, em 2023, substituiu a RDC 302, quase 25 anos depois, e lá ela coloca, né, reconhece como os laboratórios de anatomia patológica tendo peculiaridades específicas e que vai, em breve, lançar normas específicas para essa instituição. A gente entende patologia clínica, às vezes isso ainda é muito confundido, a patologia com a patologia clínica. Patologia clínica, sangue, hormônios e afins, eu pego, ponho numa máquina, 100 amostras, 200, 1000 amostras, vai rodar e vai sair um laudo, né, descritivo, com um número dizendo se é positivo ou negativo. Patologia é diferente. Para cada amostra é um paciente. Eu tenho que passar por todos os processos, ainda é muito artesanal, eu tenho que olhar todas as lâminas, fazer um laudo para cada paciente descrito, o laudo da próstata é diferente da mama e assim por diante. Então, um processo muito mais demorado, onde eu aumentar um volume de 10 para 100 é muita diferença. Eu preciso ter toda uma estrutura para isso. E quando a gente fala de qualidade, é isso aqui. Tá? A gente está falando sobre isso. A gente está numa região onde 70%, 60% das nossas amostras elas são analisadas fora da nossa região. São captadas por laboratórios de referência, né, que acabam transportando essas amostras para fora do estado. E aí, dado o problema, a gente tem poucos patologistas, isso não é algo a ser desconsiderado, porque a gente precisa garantir o acesso aos pacientes, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir a qualidade de como essa amostra está chegando para análise nos laboratórios centrais. Então, o transporte da amostra é muito importante. Tá? Eu preciso garantir que essa amostra não vai passar muito tempo no formol. Tá? Ali tem um tempo de fixação de 1 semana e um tempo de fixação de 24 horas. Olha a diferença para a avaliação do HER2. Tá? Essa paciente daqui, apesar dela ser HER2, ela vai ter um laudo como um HER2 negativo. E ela deveria se beneficiar de uma terapia-alvo muito efetiva e não vai poder porque eu tive problemas pré-analíticos dessa amostra. Tá? Olha como as amostras às vezes são transportadas, né? O formol colocado pela metade, eu brinco que a peça está em banho-maria, né? Só pega para baixo, para cima, né? E ali a outra peça que eu falo, ela foi atochada dentro do frasco, colocado ali apenas o formol, untando a peça, né?
Então, é uma peça que, com certeza, vai ter problemas pré-analíticos. E isso a gente trabalha como? Com qualidade. Não tem jeito. E aqui a gente fala da qualidade, né? Temos os programas de acreditação, aqui já fazendo uma propaganda para o programa da SBP, tá? Que é o PAC, é um programa de acreditação focado para patologia. Existem outros para patologia? Existe, o CAP americano, alguns programas europeus. Qual é o diferencial? O custo, né? O nosso programa ele tem um custo muito mais acessível, né? Voltado para os laboratórios brasileiros. Tá? E um outro dado, o programa hoje ele é um programa acreditado pela ISQA, ou seja, ele tem uma acreditação internacional equiparada a qualquer um outro programa internacional que tenha. Então, a gente tem oportunidade dos laboratórios acessarem programas de qualidade. E o tempo, né, o valor, né, que seria a última parte. O que a gente fala de valor? O valor, a gente está falando de dinheiro? Não, o dinheiro é importante, a gente tem que pagar os boletos, né? Tem que manter o serviço. Mas aqui a gente está falando sobre o valor que um serviço de anatomia patológica com qualidade, com tempo hábil de laudo, ele gera de valor para os pacientes. Tá? Importância da patologia na jornada do paciente oncológico, porque tudo começa com um diagnóstico preciso e tempestivo. A gente está empoderando o paciente. A partir daquele momento que ele tem aquele laudo tempestivo e de qualidade, ele vai poder correr atrás do tratamento dele, bater na porta dos hospitais, falar com alguém, consultar na internet, né, que tipo de patologia que ele tem, quais são as opções de terapia. Isso é um valor intangível que a gente tem. Patologia bem feita economiza muito dinheiro. Patologia ruim, gasta. Isso tem que ficar bem claro. Gerar valor aos pacientes, foi o que eu acabei de falar, e dar mais tempo de vida para que os pacientes possam aproveitar suas famílias. Isso é um valor inestimável, né? E isso faz parte de um propósito de um laboratório que possa ter todo esse cuidado dessas 3 trincas que a gente falou. Aí vocês me perguntam, Augusto, isso é possível no SUS? Aqui é um case de um laboratório que atende 61% do volume é de atendimento do SUS, com uma capilaridade aí de vários hospitais que aqui foram falados de manhã e agora à tarde, e que a gente entrega um laudo com 5 dias úteis, no SUS. Independente se é biópsia, peça, imuno, esse é o TAT médio, 5 dias. Vocês querem mais agenda positiva para um gestor do que um TAT desse? A gente sabe que isso é só um pedacinho do problema. O paciente vai enfrentar 1000 outras situações nessa jornada dele de cuidado. Mas se a gente já faz o nosso, né, não posso falar, eu sempre brinco, a gente não pode deixar que falem mal da patologia. Tá? Aqui a gente faz o nosso trabalho. Os outros pontos a gente vai brigar para que as coisas se desenvolvam. Um laboratório acreditado pelo PAC há 8 anos, verticalização dos exames, aquilo que eu falei, não adianta eu liberar um HE com 24 horas e mandar para fazer a imunistoquímica fora e esperar 30 dias para vir um laudo. Não resolvi a vida do paciente. Tenho que verticalizar. E a utilização de tecnologias e inovação como uma forma de driblar a escassez dos patologistas. Então, a gente utiliza ferramentas de digitalização, ou seja, scanners de lâminas, onde a gente pode acessar hoje patologistas fora do estado, né? Então, tem patologistas, por exemplo, em Porto Alegre, laudando casos que são aqui do estado. Então, isso é uma forma de você utilizar a tecnologia para isso. E daqui a pouco vamos ter ferramentas de inteligência artificial como um complemento disso aqui que a gente está falando. Então, dá para fazer, sim. Resumindo, patologia é o motor da oncologia. Contrate laboratórios acreditados sempre, dê preferência para os acreditados em anatomia patológica. E uma patologia bem feita e ágil dá mais tempo de vida para que os pacientes possam aproveitar suas famílias e economiza muito dinheiro.
Obrigado. Muito obrigada, doutora. Acho que é isso, né? Patologia é muito importante e bacana esses dados, né? A gente poder ver que tem gente conseguindo cada vez melhorar aí os seus processos. Vamos, então, ao nosso último palestrante dessa mesa para fechar aqui um pouquinho essa nossa passagem em relação às barreiras, às dificuldades em relação ao diagnóstico precoce. O doutor Guilherme, que ele vai falar com a gente online, acho que ele já está aqui no link, ele vem falar representando o Hospital de Amor lá de Ji-Paraná, em Rondônia, que tem ali um centro de diagnósticos, né, e todo um trabalho voltado para isso também. O doutor Guilherme já está com a gente? Olá, boa tarde a todos. Estou por aqui, estão ouvindo? Perfeito. Fica à vontade, então, Guilherme. A apresentação é sua, o palco é seu. Muito bem, eu me chamo Guilherme Sansaloni, estou na gestão aqui do Centro Diagnóstico de Prevenção do Câncer de Ji-Paraná, Rondônia, há 4 anos. Vou passar um pouquinho sobre como funciona a nossa prevenção. Bom, aqui em Ji-Paraná, nosso Centro de Prevenção foi inaugurado em 2021. Esse centro moderno, que vocês vão ver mais para frente, e atualmente a gente atende uma média de 200 pessoas por dia, oferecendo rastreio completo do câncer de mama, do câncer de pele, do câncer do colo do útero e também do câncer de boca. Esse rastreio completo ele funciona da seguinte forma, né? A paciente ela chega aqui de forma de livre demanda, nós atendemos 100% SUS, no sentido de que todo o nosso atendimento é gratuito, porém esses rastreios não têm regulação. Participei um pouquinho aí mais cedo e vi o quanto a regulação é um gargalo dos serviços de prevenção, e fico feliz, inclusive, que a gente não precisa disso, né? Que a gente tenha a porta aberta à população. Nosso rastreio de mama é a partir dos 40 anos, dos 40 aos 49 a mulher faz uma vez por ano, e dos 50 aos 69 faz uma vez a cada 2 anos. Tem alguma alteração? A sequência é feita pelo próprio centro de prevenção, então se ela vai precisar fazer uma ultrassom, se ela vai precisar fazer uma biópsia, seja por ultrassom, seja por cirurgia ou até mesmo por mamografia, ela faz conosco aqui. O que visivelmente antecipa o diagnóstico precoce dessa paciente. A mesma coisa acontece em relação ao câncer de pele. O câncer de pele já tem uma demanda um pouco maior e difícil de ter filas mais próximas ao zero, mas a gente faz o nosso máximo em relação a isso. O paciente ele chega aqui, pode chegar com uma lesão, vai ser avaliado ou diretamente pelo nosso dermatologista, ou a gente tem um programa de detecção online, né? A enfermeira tira a foto da lesão e aí depois o paciente fica sabendo se ele precisa vir para consulta, se ele precisa vir para cirurgia, enfim. As cirurgias são feitas aqui, mandadas para biópsia. E o colo do útero, a gente tem um famoso preventivo, que é feito com rastreio, também com mulheres acima de 25 anos, e que se dá alguma alteração, se ela precisa fazer uma colposcopia ou até mesmo um CAF, ela faz aqui conosco. Então, o rastreio completo até o diagnóstico. E para fechar, nós temos também o rastreio do câncer de boca, tá? Também faz a consulta. O câncer de boca são homens e mulheres acima de 35 anos, com o hábito do consumo do tabaco ou do álcool, e também com feridas que não cicatrizam há mais de 15 dias. Estou falando de forma breve para não passar o tempo, certo? O nosso desafio não é tanto a porta de entrada, como eu disse, é porta aberta. O nosso desafio é conscientizar a população de que tem esses serviços e que esses serviços são gratuitos e necessários. Só para ter uma amostra, né, que a gente vai ver um pouco no slide posterior, mas a meta é que a gente atinja 70% da população dentro dos critérios de mama, dentro dos critérios de boca e dentro dos critérios do colo do útero. Porém, nós ainda não conseguimos atingir nem 10% da população total que estaria disponível para fazer esses exames de diagnóstico conosco. Então, o nosso desafio é um pouco diferente, que é um desafio de encantamento e de conscientização da população, que tendo esse serviço à sua disposição de forma muito rápida, precisa vir fazer. A prevenção está no município de Ji-Paraná desde 2025, através da unidade móvel. Então, 2021, unidade fixa, 2015,
Unidade móvel. A unidade móvel é importante nesse processo. Nós temos uma unidade móvel aqui, mas o Hospital de Amor ele conta com 52 unidades móveis a nível de Brasil. Por quê? Porque é justamente para tentar chegar mais próximo desse objetivo, que é rastrear 70% da população que pode ser diagnosticada com câncer de forma precoce. Ainda muito aquém de conseguir conquistar esses objetivos, mas a gente vai tentando pouco a pouco chegar mais próximo. Alguns números de 2024, para evidenciar a quantidade dos nossos atendimentos. Nós fizemos aí uma média de 12 mil mamografias entre unidade fixa e unidade móvel. Aqui a gente tem um contraste, a unidade fixa eu preciso montar caravanas para que as pessoas venham ao centro. Já a unidade móvel, quando ela vai ao município, regiões até mais afastadas, ela acaba sendo um atrativo, então as mulheres gostam de fazer os exames na carreta, não temos muita dificuldade em fechar a agenda da carreta. A carreta do hospital acaba sendo um grande, chama muita gente por onde passa. Inclusive, não pôde estar presente aí, foi feito o convite, por estarmos tão distantes e a difícil acesso. Ainda mais curiosamente, essa semana eu vou receber alguns pacientes que são de 7 municípios da região do Pará. São pacientes que vêm através da expedição móvel que foi feita no ano passado e que descobrimos que o centro mais próximo de câncer de pele para eles poderem fazer o complemento dos seus exames é aqui em Ji-Paraná. Então eu recebo amanhã e na sexta-feira alguns pacientes de 7 municípios aí. A ginecologia também, a ginecologia a gente conta com a participação também dos hospitais particulares. Hoje a gente consegue atender não só, em relação ao câncer, não só as pessoas que fazem conosco, que fazem no privado, e também que fazem no público, mas o público não tem às vezes essa facilidade em relação ao acesso ao câncer. A nossa amostra é por meio líquido, é diferente do que é oferecido nas unidades públicas, então a gente consegue, além desses atendimentos que a gente faz aqui, também captar a pacientes e encaminhar esses pacientes para outras partes, de outras partes e de outras unidades. Na ginecologia, o nosso desafio de encontro aqui, o nosso doutor acabou de falar, o doutor Augusto, que é a patologia. Nós temos um laboratório em Porto Velho, que fica a 300 quilômetros daqui, mas as nossas amostras vão para o laboratório de Barretos, então ainda demora mais tempo, às vezes, no transporte do que até mesmo a análise. Então tem essa pequena dificuldade e desafio em relação à ginecologia. A dermatologia, como eu disse, ela não tem dificuldade de demanda, e através da modernização do hospital em relação à foto, por aplicativo, que ela é encaminhada para um dermatologista, que ele faz o laudo, ele acelera, só que toda vez que a gente acelera um processo, a gente tem uma fila, hoje ela está para 2 meses para consulta. Para cirurgia não, para cirurgia eu não tenho fila, a minha fila é zerada, mas para consulta eu ainda tenho uma certa fila. E a odontologia, que é a prevenção do câncer de boca, é um serviço novo aqui na unidade de Paraná, é um serviço relativamente novo também nos centros de prevenção, dos 27 centros de prevenção que a gente tem espalhado no Brasil, parecido com esse da foto, alguns com a planta exatamente igual, apenas 4 têm o rastreio do câncer de boca, porque é um rastreio que ainda a população não conhece, e ainda é um desafio muito grande para que ele seja implantado. Bom, eu acho que é isso o que eu tinha para oferecer, falar um pouco como funciona a prevenção. Como eu disse, além dessa prevenção, nós temos mais 27 unidades espalhadas no Brasil. Na região norte, nós temos em Rondônia 3 centros de prevenção. Lógico que isso é idealizado por movimentação e força política, e também da solidariedade da população. Temos o Centro de Prevenção no Rio Branco, temos o Centro de Prevenção em Boa Vista, em Roraima, e também temos o Centro de Prevenção em Macapá. Então, esses lugares onde a gente está espalhado na região norte. E aí eu vou fechar com a frase do nosso presidente, o senhor Henrique Prata, homem notório em relação à luta pelo diagnóstico precoce em relação ao câncer, não só o diagnóstico, mas o tratamento, a reabilitação, enfim, os cuidados paliativos. A fé pode mais que a razão.
Obrigado pelo espaço. Muito bom, muito obrigada, Guilherme. Super bacana conhecer o projeto, né, e saber que vocês estão trabalhando dessa forma tão interessante. Vamos retomar todo mundo aqui para o palco para a gente bater um papo rapidinho, por favor, doutor Guilherme, doutora Laide, todo mundo, para a gente conversar um pouquinho sobre, né, acho que foi bastante informação e bastante coisa para debater também. Muito bom. E aí, gente, né, quem tiver perguntas, quiser escrever no papelzinho, o pessoal está aqui também atento para poder, se você puder escrever no recadinho para trazer aqui para a gente para o palco, e a gente faz as perguntas aqui para os nossos palestrantes. Tem também um QR Code aqui que também funciona e vai chegar aqui no celular para mim, tá bom? Quem está em casa tem bastante participação até aqui, o pessoal está bastante animado e ficou com muitos comentários. E aí, fiquei pensando, doutora Laide, em relação ao que estava sendo apresentado agora, né, do centro de prevenção e de como os pacientes, né, que eles acabam conseguindo criar um fluxo próprio ali dentro da estrutura, né, porque aí tem toda a conexão, né, do Instituto de Prevenção com o hospital, então eles conseguem já encaminhar isso de uma forma, né, muito mais rápida, claro, mas ele comentou também de pacientes que estão aqui no Pará que estão sendo encaminhados para lá, né? E aí, pensando um pouco do sistema que você estava apresentando, de todo o trabalho da regulação que vocês vêm fazendo, fiquei curiosa de saber um pouco mais de como essa conversa com os outros estados também, né? Porque até E a gente não estava entendendo isso. Então a gente começou a perceber que nós temos uma migração, a migração da região norte, tanto de serviços tanto de estados como o Pará, o Amazonas, Amapá, ela é uma das mais altas do Brasil. Ela gira em torno de 37% dos pacientes, eles acabam fazendo uma migração. Essa migração não é regulada. Tá? Porque todos os nossos pacientes que eles vão regulados, que, por exemplo, vão para fazer um transplante halogênico nacional de alta complexidade de oncologia, vai para o LCN-RAC, ou vai por outro caminho do Ministério da Saúde, junto com a central estadual, totalmente regulado. Mas nós temos muitos pacientes que são, principalmente do sul do Pará, que acabam indo para cidades mais próximas, como, por exemplo, Araguaína, como Palmas, e a gente descobre que esse paciente, ele está indo para lá depois, quando ele já está em cuidado paliativo exclusivo, ou precisa de alguma terapia-alvo, de alguma tecnologia que não é coberta pelo SUS, aí ele volta para o estado do Pará. Isso é uma das coisas que nos chama a atenção. Perde ele um pouquinho ali por um tempo. Nós perdemos 37% da nossa população. Quando eu falo 37%, não só do estado do Pará, da região norte, tá? Tanto de adultos quanto crianças. Eles acabam migrando, fazendo essa migração. Um dos estados que a gente acaba atendendo, como eu sou da oncologia pediátrica, é o estado do Amapá. Então, as crianças do Amapá, elas são atendidas, por exemplo, no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, tá? Então, tem uma pactuação com o estado do Pará, então elas acabam vindo para cá para a gente poder receber. Exemplo, tem uma outra pactuação. Existe uma doença que ela é rara, que ela é um nefroblastoma, que precisa de uma medicação que é coberta pelo SUS, mas que é difícil conseguir, então a gente acaba recebendo crianças também da região do estado do Amazonas conosco para poder fazer essa medicação aqui, porque são 2, 3 casos por ano. Então, isso é parceria entre os estados, dá para a gente fazer e manter na região norte. Né? Temos pacientes também que vêm do interior do Maranhão, acabam sendo atendidos na região do estado do Pará. Então, a gente tem essa... Só que é isso que eu falo. O do Macapá e Amazonas é regulado.
tá? Mas temos muitos pacientes, a migração não. E a gente descobre esses pacientes, principalmente, tem uma plataforma muito interessante, que é o painel da oncologia do DataSUS, que é de acesso de todo mundo. Você pode entrar lá e procurar quais são os pacientes residentes ou nascidos, ou feito diagnóstico no estado do Pará, num determinado ano. Você joga lá o ano, joga a faixa etária, joga os CIDs e você puxa. E aí a conta não batia, que a gente via que tinha muito paciente com diagnóstico, e onde é que estavam esses pacientes aqui? Aí a gente percebia que eles migravam para outros serviços, não só para São Paulo, para o Nordeste, para o Piauí, para Recife, para Fortaleza. Então, a gente acaba essa migração. E o que eles alegavam, muitas vezes, é o quê? A falta de informação. Isso eu posso falar porque eu estou inserida lá na regulação. Então, eles acabavam regulando para o CISREG, regulando para uma regulação, para um sistema que já não é mais usado, e esse paciente ficava meses sem alguma resposta. E câncer não espera, então a família se desesperava e ia para outros serviços. Busca o que está mais pertinho ali dele para conseguir. Mais pertinho, então acabando fazendo isso. Tá bom, entendeu? Então, isso é uma das coisas que a gente percebe. Mas, por exemplo, a gente tem várias regulações internas no Estado, que é aquilo que eu falei, às vezes a gente tem uma unidade que ela está atendendo alta complexidade de oncologia, mas ela está em processo de habilitação. Então, tem um determinado medicamento de alto custo, que é o filoiola, que ele pode receber. Então, aquela paciente vai vir regulada para receber e dar continuidade do tratamento dela lá e depois voltar. Então, essa regulação funciona. Mas a gente ainda tem um grande desafio dos 37%. São esses, né? Tá bom, entendi. Claro, por favor. E aí, até aproveitando já para te trazer uma pergunta, porque o pessoal online está bem animado aqui e contribuiu bastante ao longo das apresentações, e principalmente comentando muito sobre particularidades da região norte, né? Acho que a gente passou bastante sobre esse desafio do deslocamento, de chegar, e aí, já para te passar também, Tereza, de como que está essa conversa com os municípios, né? Porque você fica nesse papel direto, a gente estava aqui até, né, com a presidente do COSEMES mais cedo, né? Então, também como que você adapta o programa para atender essas particularidades, né? Que isso também é um desafio, imagino. Perfeito. Eu quero aproveitar a fala da colega e dizer que hoje o Sistema Único de Saúde ele oferta várias tecnologias e sistemas gratuitos para fazer regulação e não perder mais o paciente, tá? Então, a gente tem a Rede Nacional, né, de Dados em Saúde, e aí eu tive que anotar, porque a memória já não está mais a mesma. Então, assim, hoje, quando a gente está em conversa, ainda não temos o prontuário eletrônico em todos os municípios do estado do Pará, até porque vocês sabem que o nosso estado tem dimensões continentais, nós temos dificuldades de internet, tá? Mas nós temos, sim, prontuários eletrônicos sempre implementados, tá, em todos os 144 municípios, e aí pelo Brasil afora. A gente tem o ESUS profissional, nós também temos o ESUS regulação, tá? Então, assim, hoje, quando você é atendido numa unidade básica e você é encaminhado para a especializada, quem está no ambulatório especializado já está olhando a sua linha de cuidado e sabe em quanto tempo você vai fazer. Uma das nossas dificuldades, aí eu estou falando nossas, porque todos nós somos do Sistema Único de Saúde, profissionais, trabalhadores, gestores, usuários e usuárias, é que, muito tempo, não houve uma aproximação, né, nossa com as políticas do sistema, de forma que a gente possa exercer, sim, o controle social e uma maior participação, né, no uso dessas verbas. Tá? E aí, como desafio, o que nos traz hoje toda a atenção especializada? Primeiro, uma mudança de lógica de cuidado, que não mais vai trabalhar com exames, vai trabalhar com oferta de cuidado integrado, ou seja, vai trabalhar com linha de cuidado. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós, né, aí eu estou falando a cargo da gestão, nós não temos nas nossas estruturas municipais e estadual, tá, uma diretoria de atenção especializada e nem uma secretaria de atenção especializada, deixando os nossos processos, sejam eles regulatórios, sejam eles de rede, de atenção especializada, pulverizados. Tá? E isso acaba dificultando o processo de regulação. Esse é o segundo ponto.
O terceiro ponto é que, assim como todo o norte, né, mas principalmente o estado do Pará, apesar de ser um polo formador, né, que ele oferta, né, vários profissionais para o Acre, Roraima, né, o colega que está lá, né, nós somos polo formador, mas nós ainda temos, o nosso programa é Programa Mais Acesso a Especialistas, mas nós ainda ofertamos nem 5% de formação de especialistas no estado do Pará. Nós só temos, por exemplo, 2 programas de residência multiprofissional em oncologia, um funcionando aqui e outro em Santarém, né? Temos um de cuidados paliativos, né, oncologia e cuidados paliativos, né, com as nossas 2 maiores universidades, o FPA e o EPA, né, e os hospitais associados. Então, ainda temos um longo caminho a percorrer na formação de especialistas. São muito poucos, né? Aí eu sempre gosto de fazer essa colocação. Só para complementar, esse prontuário eletrônico, hoje, só falta integrar a rede hospitalar. Então, o que tínhamos de sonho lá atrás, né, há 20 anos, quando eu me formei, que a gente via lá o paciente chegar pela PS e atingir, né, quando estou vendo o Paulo aqui, né, lá no FIR Loyola, a gente espera que esse paciente que foi encaminhado lá da PS, que hoje a gente já consegue vê-lo lá na atenção ambulatorial especializada, brevemente na rede do SUS, pelo ESUS Regulação, a gente consiga vê-lo aí dentro do FIR Loyola. Perfeito, obrigada. Acho que o Dr. Gerson quer fazer um comentário, se a gente puder. Posso deixar passar esse momento da tua apresentação, porque a gente coloca muito o SUS, que o SUS falta dinheiro, que as coisas são infinitas que estão chegando aí, a patologia, não sei o que e tal. Ele mostrou um negócio muito simples, patologia em 5 dias, em vez de ser 30, 40 dias. Você mostrou uma coisa que não precisa, o camarada está gastando, faz um exame e volta com fulano, agora vai com ciclano. Porra, isso não envolve tecnologia e nem muito dinheiro, entendeu? Então, era só isso que eu queria colocar, porque na minha apresentação eu vou mostrar alguns detalhes sobre isso. Perfeito, tá? muito obrigada. Eu quero e já ansiosa para ver a sua fala mesmo, obrigada. E aí, aproveitando, né, para a gente entrando aqui um pouco na patologia, que a gente teve perguntas, doutor Augusto, sobre isso, teve uma pergunta aqui presencial e uma online também, mas que acho que vão no mesmo sentido, assim, num sentido parecido, né? Que gostaria de saber sobre essa falta de profissionais, né? Tanto uma pessoa perguntou de o que leva a isso, de fato, essa desvalorização do patologista, e aí essa pergunta aqui também sobre como isso afeta diretamente o atendimento nos hospitais, né? Aí acredito que uma paciente aqui, a Ruth, aqui de Belém, perguntando sobre como isso afeta o Hospital FIR Loyola, né? Mas acho que a gente pode também olhar para outros serviços, né? Que a falta do patologista acaba impactando. Já daria um outro fórum para a gente discutir, né, com certeza, porque envolve coisas bem amplas, desde a gente está aqui no Ministério da Saúde, né, a gente está falando sobre o Ministério da Educação, né, de como o acesso desse graduando na faculdade, como mudanças de currículo, por exemplo, há pouco tempo atrás a gente tinha na grade curricular de um médico que se formava uma cadeira de patologia básica e uma patologia especial, e isso se acabou. A cadeira de patologista ficou dizimada dentre as especialidades como um núcleo de atenção. Ok, se a gente pensar de uma forma lógica, é isso que a gente faz, né? O patologista está ali integrado numa equipe multidisciplinar. Mas a gente vê que o buraco é mais embaixo, né? A gente tem escolas médicas hoje funcionando e não tem patologista no quadro de docente dela. Então, como é que a gente vai encantar um médico a fazer patologia se ele não tem a referência? Então, começa do básico, né? E aí depois vai subindo e as coisas se tornam cada vez mais complexas e esse cenário que a gente colocou no primeiro slide. É por aí. Perfeito. A gente comentando aqui mais cedo também, né, de como os profissionais não tiveram aulas de cuidados paliativos na faculdade, como isso faz com que hoje a gente não tenha também um círculo ali, né? A coisa está toda conectada, né? A gente também, né, perguntando aqui um pouco para você, Guilherme, que está trazendo, né, a experiência que vocês têm aí em Ji-Paraná e toda essa cadeia, eu imagino que, né, claro que você apresentou aqui muito
focado na questão da prevenção, né, olhando como isso ajuda a encaminhar ali para o diagnóstico precoce e aí desencadear todo, né, e caminhar rápido com esse paciente na rede, mas não sei o quanto também que vocês já estão integrando todos os serviços, né, da rede que está interligada com a questão do PIMAE, né, com a questão dessas OCIs, se tem algo já sendo planejado, chegou para você de algum nível isso ou não, né? Deixa eu ouvir um pouquinho sobre isso. Então, a nossa participação nesses programas, ele vai muito de forma local, né? Depende muito até mesmo do quanto os profissionais aqui em loco eles estão cientes, preparados, abertos para poder facilitar essa acessibilidade em relação ao cruzamento das informações. Por exemplo, eu ouvi um pouco mais cedo que o SUSREG é um sistema de regulação defasado. Eu sei que aqui o que se usa é o SUSREG, que, paralelo a isso que eu apresentei, eu tenho serviço de tomografia e ressonância no centro diagnóstico, mas aí é conveniado ao SUS. Então, eu percebo que, de fato, precisa haver essa conscientização mútua. Nós, por parte do hospital, queremos conversar com o sistema, mas o sistema também precisa se estruturar de uma forma a conversar também com essa rede que é do terceiro setor. No nosso caso, a gente é do terceiro setor. Perfeito. As duas coisas conversando ali precisam se encontrar no meio do caminho, né? A gente teve uma pergunta também da plateia em relação ao PIMAE, se as OCIs são só para câncer de mama, mas não, né? Tem câncer de pulmão, colo retal e gástrico e colo de útero, né? Então, são esses 5. A gente já vem pedindo aí para o Ministério da Saúde para fazer o câncer de pulmão também, que a gente sabe, né, que é um dos mais incidentes, mas ainda, né, não tem, mas já pedindo aí para que seja priorizado também para uma próxima leva. E aí, para a gente encerrar, uma última pergunta, então, Laide, sobre a questão dos sistemas, né, de regulação, enfim. Foi feita aqui uma pergunta sobre quem preenche a solicitação no SER ou no SISRED. Quem é a pessoa que coloca, de fato, esse paciente dentro dessa regulação? Tá, então, as unidades solicitantes podem ser as secretarias municipais de saúde, pode ser os hospitais que têm acesso ao sistema SER, eles precisam passar por um cadastro prévio e, a partir de então, todos os hospitais que fazem parte da rede estadual de saúde ou municipal também podem inserir no SER. Tanto que quando a grande virada foi quando as unidades, o que acontecia até um tempo atrás? A unidade básica ela tinha que primeiro pedir autorização lá na Secretaria Municipal de Saúde para cadastrar o seu João que fez uma biópsia e estava com câncer de próstata. Agora não, agora eles já podem cadastrar. Então eles já cadastram, a gente está vendo um aumento importantíssimo de cadastros feitos pelas unidades, feito pelas equipes de estratégia de saúde da família, que estavam sendo deixados de lado e agora não. Então, eles estão cadastrando. Então, a gente viu um aumento, principalmente agora, em 2024, aqui, também desse cadastro. Então, todas as unidades solicitantes podem ser estratégias de saúde da família, podem ser hospitais, podem ser UPA para as unidades de internação. Todo mundo que está ali com o paciente, Todo mundo então. que está ali com o paciente. Perfeito. Basta um cadastro prévio. E a gente consegue enxergar. Ótimo, muito bom. Muito obrigada. Gente, tinha muito mais perguntas, mas acho que também, em virtude do tempo, a gente precisa caminhar aqui com a nossa programação. Muito